Fala pessoal, Michel Vênus aqui na área de novo, tudo bem com vocês? Obrigado aí pela audiência, obrigado aí por prestigiar o meu canal, obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez, por darem crédito aí para o nosso projeto. Vamos dar continuidade aqui para o nosso trabalho, para o nosso projeto, para esse projetinho bem extenso que a gente tem daqui para frente, né? A gente fez a anatomia do personagem, agora a gente está fazendo o costume design, né? Todo o figurino do personagem. Já fizemos a coroa, agora a gente vai partir para o adereço, né? Que ele tem aqui na camisa dele. E tem bastante coisa. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, por favor. Ajuda bastante a gente, ajuda bastante o canal, ok? Sem mais nem longas, vamos partir aí para mais um vídeo. Vamos lá. Aqui eu peguei a referência de um crucifixo, né? E fiz a mesma coisa da coroa, pego a referência e estou desenhando em cima, ok? Diferente da tiara, né, que eu peguei uma tiara lá e usei somente a estrutura para poder me localizar. Aqui eu estou realmente fazendo em cima do personagem, por quê? Eu poderia pegar esse personagem e já finalizar ele direto num programa vetorial, que é onde eu vou finalizar ele, né? Só que vocês viram que a imagem assim ela tá um pouco estourada, não é uma imagem bem definida, tem muita sombra e luz nela, e também por ser uma estátua, né, eu não teria muita ideia mais ou menos assim de aonde fazer cada traço, qual elemento aproveitar dessa referência. Então eu prefiro desenhar em cima primeiro, prefiro fazer um esboço para ver como é que fica, aí depois eu tiro desse esboço porque fica mais fácil, até porque no esboço os traços estão definidos, né? Diferente da foto, de fazer a foto direto na foto, por conta que você não tem muita noção de como você resolveria certas coisas aqui, como o cabelo, a coroa de espinhos e tudo mais. Então sempre é bom a gente fazer esse layout. Você está vendo que eu estou fazendo um layout aqui, mas eu faço, apago, o que é normal, porque eu preciso enxergar mais ou menos como que isso vai ficar, né? Porque ele vai ter uma textura de joia mesmo, de uma pedra preciosa. Então a gente tem que pensar tudo nisso, né? Nessa linguagem, ok? Nessa abordagem que a gente vai colocar no personagem, no elemento. Então a gente rabiscar primeiro é bem mais fácil, ok? Se eu estivesse fazendo isso aqui no papel, eu poderia fazer o seguinte: eu poderia desenhar isso aqui num papel de um tamanho maior, fazer da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Eu pegaria essa foto, colocaria atrás da folha e redesenharia em cima. E aí eu tiraria uma xerox, vamos dizer assim, ou uma cópia, né? Imprimiria uma cópia dele menor para poder, enfim, desenhar no tamanho real que eu gostaria, na tela ou no papel, ou enfim, onde eu fosse pintar. Eu sempre vou falando essas coisas, minha gente, porque eu sei que nem todo mundo aqui desenha no Photoshop, né? Às vezes vai desenhar no papel e dá para você fazer, ok? É só você usar aí a tua cabeça, usar a imaginação, que você sempre vai arrumar um meio. Quando eu comecei a trabalhar com desenho, eu lembro que a gente não tinha ainda computador, a gente trabalhava com folhas ainda. Eu sempre trabalhei com animação. E ali a gente fazia muito assim, a gente desenhava às vezes e tirava uma cópia ou uma xerox, diminuía o elemento que a gente quisesse clinar ou colocar no personagem, enfim. Então sempre se dá um jeito, beleza? Aqui eu já estou fazendo o corpo do personagem, sempre em cima da referência. Às vezes eu dou uma bombadinha, né, para ele ficar um pouquinho mais definido, um pouquinho mais grosso, porque como eu falei, isso é um projeto, isso é um elemento, ele vai virar uma joia, né? Ele vai virar uma peça. Então, às vezes nem sempre a referência que você pega
ela fica correta quando você dá uma outra interpretação nela, entende? A forma às vezes não fica da maneira como você quer. Então você vai fazendo uma certa plástica nisso tudo, entendeu? Não sei se eu estou sendo claro. Então você pode dar uma roubadinha assim, deixar ele com tríceps mais definido, o antebraço mais volumoso, a mesma coisa o dorso, deixar um pouquinho mais volumoso, ok? Sempre pensando no resultado final que você quer dar, ok? Então você ter esse planejamento sempre é bom, ok? Então aqui sempre fazendo a marcação, ó, tá vendo? Eu gosto de fazer toda essa marcação porque na hora que eu for passar o desenho a limpo, que eu for retraçar ele no vetor, aí eu vou ter menos trabalho e principalmente para essas partes assim como o joelho, como é que isso se sustentaria, né? Como que isso ficaria assim? Eu tento imaginar. Claro que não vai ficar igual, eu não sou um design de joias, mas eu tenho que pensar numa maneira que isso possa fazer uma alusão, pelo menos, entende? Fazer que a pessoa olhe e fale, poxa, realmente foi feito como uma pedraria, como uma joia. Quando ficar pronto, vocês vão entender o que eu estou falando. Aí vocês vão perceber. E mesmo fazendo essa coisa, essa alusão às joias, eu desenho aqui como tivesse desenhando normal, um corpo normal, uma anatomia normal, aí depois eu vou dando esse design de joias quando eu for retraçar ele no programa vetorial. Aí eu faço formas mais geométricas e tal. Só que eu gosto, como eu falei, eu gosto de desenhar aqui primeiro, ao invés de tirar já direto da foto, porque a foto ela não tem muita definição, né? E você tendo as coisas mais definidas fica muito melhor. Então a gente vai fazendo essas gambiarras assim, fazendo esses ajustes. Tá vendo tudo? Eu gosto de fazer tudo separado, do corpo, da cabeça, do cabelo. Ok? Isso é muito importante. Isso faz toda a diferença, isso facilita muito o processo de você fazer as coisas sempre num layer separado, ok? Separe tudo em layers, separe tudo em camadas, porque isso vai facilitar bastante o seu processo, o seu projeto. Ok? Tá vendo como é bom você desenhar primeiro? Isso tudo são em camadas separadas, ok? Esse tracinho que eu tô fazendo para definição dos cachos já é em outra camada. Esse cabelo está em outra camada e por aí vai. Sempre tendo, como é que fala? Conforme você vai desenhando, você vai tendo a noção, ok? Como eu disse nos outros desenhos, assim é a prática que vai te deixar afiado para esse tipo de interpretação, né? Quanto mais coisas, quanto mais desenhos você fizer nesse sentido, adereços, a roupa, você vai se familiarizando mais com as dobras, com os vincos, com o caimento, ok? Aqui a gente tem que seguir mais ou menos, estou tentando seguir mais ou menos como a estátua está me dando essas formas, e aí, como eu disse, na hora de finalizar, aí eu defino mais o traço, ok? Você vê que aqui já é um pouquinho mais complexo. Tá vendo como essa coisa do tecido você tem que ter uma certa noção? É tudo uma questão de observação, tá vendo? É tudo uma questão de observação. Quanto mais você desenha, mais você vai adquirindo a noção de onde fica, como fica cada dobra. Mesmo que você não faça em cima dessa referência, dessa estátua, você já vai pegando todo o processo, entende? Você já vai pegando os macetes, o jeito de como interpretar, acho que é essa palavra, interpretar
dessa foto para o traço, ok? Do desenho para o traço. Então, assim, não fique agoniado se as coisas não saírem de primeira, porque anatomia não é algo fácil, roupa também não é algo fácil, você não vai aprender da noite para o dia, mas é praticando sempre, 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 sempre. Todo trabalho artístico exige vamos dizer assim, excelência e perfeição artística leva à prática. Se você não praticar, você não vai conseguir fazer essa interpretação. Então eu digo para você, pratique, ok? Você viu que eu estou fazendo uns ajustes sem a referência, você viu que eu deixei a perna dele um pouquinho mais comprida do que a estátua. Eu coloquei um comprimento ali, porque eu acho que fica melhor, beleza? E é isso. Bom, minha gente, a gente acabou aqui agora mais uma parte aí do nosso figurino, do nosso costume design, do personagem. Vocês viram que aqui a gente usa bastante referência, é impossível não usar referência nessa nossa composição, nesse nosso trabalho que a gente escolheu fazer, porque, como eu disse, fazer anatomia e fazer figurino não é algo fácil. Cada um na sua área, né? Tem gente que gosta de fazer nave, tem gente que gosta de fazer carro, animais, e o nosso nicho é esse. Você vê que exige certa paciência, um certo grau de capacidade de interpretação, de observação. Vá no seu tempo, veja os vídeos, observe, reveja e bote numa velocidade mais lenta se isso aí como é que fala? Se for ensinar melhor para você, né? Se você conseguir pegar melhor, coloque então numa velocidade mais lenta, mas não pare de ver, não pare de praticar principalmente, ok? Curtam, compartilhem, comentem, deem sua opinião aqui, é muito importante para mim, ok? Para a gente ajudar a construir esse canal juntos, beleza? Muito obrigado, valeu, até mais, tchau, tchau.